Então, meus cumprimentos, né, a todos que estão nesse momento nos assistindo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Mário Titano, eu dirijo o agrupamento de Umbanda da Estrela Azul, aqui situado em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, já há 20 anos. E nessa presente gravação, a nossa intenção é abrir, né, um quadro, como já havíamos, né, anunciado, em fevereiro, dia 27 de fevereiro, uma nova modalidade de divulgação e de trabalho de nossa instituição. Ou seja, o quadro Conversa com Gente Inteligente, na banda, com a banda. E hoje o nosso entrevistado é o Fernando Ribeiro de Souza, por sinal também nosso filho de Santé, da Xirodã. E eu gostaria de explicar que a intenção de começar essa entrevista com ele, porque será ele que dará continuidade a esse quadro. E mais do que justo que ele fosse o primeiro, né, a ser entrevistado, para que a gente pudesse dar, né, essa cara da qual intentamos, né, nesse início de trabalho. E a intenção maior é, como nós já havíamos falado, conversar com gente inteligente, mostrando, né, que a Umbanda não é uma religião de pessoas incultas, muito pelo contrário. Carrega o peso de pessoas muito esclarecidas, e nós vamos mostrar essa diversidade, né, para todos vocês que estiverem acompanhando esse quadro. Nessa nossa primeira entrevista, nós vamos deixar o entrevistado bem à vontade, né, porque não existe entrevista se a pessoa não tiver à vontade, até porque senão bate aquele branco e a gente acaba esquecendo do que precisa ser falado. E o outro fundamento essencial também, que tem relação direta com esse quadro, é exatamente mostrar, né, para a maioria das pessoas que estão na banda, pela banda, que é possível, né, a gente ter uma fé calcada numa racionalidade que sai lá do acadêmico para vir para os aspectos éticos. E a nossa casa se prima pela dedicação, honestidade, disciplina, e a tolerância e a cooperação são fundamentos essenciais. E trazendo aqui ou oportunizando os discípulos da casa, em primeiro momento, para que possam dar aqui, né, a sua visão, a gente estará sedimentando um quadro para o futuro. Quem sabe, podendo até convidar pessoas de outros segmentos para que possam conversar com a gente. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua boa vontade de estar conosco aqui. Agora, nós estamos numa quarta-feira em maio, ainda numa quarentena. Talvez seja por isso que estão já aproveitando esse tempo. Poder utilizar aqui. Então, inicialmente, minhas bênçãos, né, a você, e que esse atrevimento nosso possa aí ser limbado pelo axé da espiritualidade nossa. Bom, eu fiz aqui algumas perguntas que eu acredito que vai embasar bem o nosso quadro. E coloquei aqui numa ordem talvez que seja mais confortável para você. Então nós vamos falar sobre muito tema. Eu queria já dizer a você, fique bem à vontade para você responder conforme você gostaria. E a minha primeira pergunta, Dr. Xirodã, vou pegar aqui minha copiazinha. É lógico que essa pergunta não pode faltar em nenhuma entrevista. Qual a sua formação? E você trabalha em qual área? Então, eu também vou fazer essa apresentação, né? Meu nome é Fernando, né? Meu nome iniciático é da Xirodã, né? Sou discípulo do Marastã e vocês devem me ver responder algumas coisas, né? Em especial agora nas lives que são feitas nas reuniões de terça-feira. Para mim é uma honra, né, estar aqui junto com meu mestre, com meu pai, com meu amigo. Muito obrigado. Né? Podendo conversar um pouco, a gente já conversa bastante, a respeito sempre de assuntos inteligentes, né, que sempre agregam muito para a gente. E agora fazendo esse bate-papo aqui com essa interação, né, virtual com todos os outros, né? Então eu também agradeço muito a você pelo convite. De novo, ressalto para as pessoas que nos assistem, para os meus irmãos de Santé, né, para os seus discípulos, filhos dessa casa, filhos do Caboclo, Cobra Coral, a coragem, né, do Marastã de sempre estar inovando e nos levando junto com ele, né, naquela máxima que diz que os
os exemplos, né, eles acabam por nos arrastar, né, enquanto as palavras podem só nos comover. E eu fico então muito satisfeito de estar aqui e depois dar continuidade a esse trabalho. Eu espero que esteja à altura que você está esperando que seja feito para as próximas entrevistas, né? Bom, você me perguntou qual que é a minha formação. Eu sou formado em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, né, e me pós-graduei em Gestão Estratégica de Negócios. Trabalhei um tempo como engenheiro em grandes empresas, né, multinacionais, e depois que saí da área de engenharia, eu foquei na área de corretagem de seguros e finanças, onde eu me especializei nessa área e há 12 anos eu trabalho, né, eu tenho a minha empresa, uma corretora de seguros, e agora estou arriscando um outro negócio, né, na área de entretenimento, junto com alimentos, enfim, algo novo, né? Sempre inovando também e com a bênção dos orixás da espiritualidade sempre me dando a chance de prosperar também nesse sentido aqui para continuar cumprindo a minha tarefa e ajudando as pessoas que eu gosto de fazer e de ajudar. Muito bem. Eu acabei que eu não disse aqui, né, para as pessoas que vão estar nos acompanhando, deixa o celular aqui, porque se der algum pepino a gente está gravando. Já tem uma salinha aqui. É evidente, né, que todos nós, quando falamos na banda com a banda, a gente tem um marco inicial. E eu queria te perguntar, qual é a educação religiosa que você teve e quantos anos você iniciou sua trajetória na Umbanda? Isso é curioso porque, de uma maneira geral, quando as pessoas contam para a gente a história delas, né, sempre acontece ou no meio da vida, ou a pessoa já veio de uma família que vinha se envolvendo com as questões espirituais. É o meu caso, essa segunda opção. O meu pai biológico, ele é católico, praticante, né, devoto de Santo Antônio e de São Judas Tadeu. E a minha mãe é umbandista também, também teve uma educação religiosa inicial católica, mas ela há mais de 40 anos já trabalha numa casa também, que é a Tenda do Silêncio, né? Então ela era bem jovem quando ela foi. Então você tem eu vim tanto por parte do meu pai quanto da minha mãe, com questões muito fortes ligadas à minha espiritualidade, das minhas irmãs também, né? Então essa educação religiosa nossa em casa sempre foi muito cuidada, né, e sedimentada. No início, né, da minha vida ainda mais jovem, né, quando criança, eu fiz a primeira comunhão. Né, meu pai fez muita questão, meu pai fez muita questão que eu fizesse a primeira comunhão. E já começando a entrar na adolescência, a casa que minha mãe trabalha, que eu disse que era a Tenda do Silêncio, ela tinha um trabalho que era um trabalho social. A Casa do Silêncio, né, já que você está citando, é fundada pelo Senhor Valadão. Isso. Situada aqui, né, na Sagrada Família. Isso, na Conselheiro Lafayette 956, né, no Sagrada Família, aqui em BH. Então, minha mãe já estava lá, nessa casa já tinha muitos anos, e lá tinha um trabalho social, né, que se chamava Escolinha, que era a Escola Estrela de Belém, que era um trabalho social anexo ao que acontecia dentro do terreiro. E lá, uma das tarefas desse núcleo, né, da Escola Estrela de Belém, era essa educação moral, cristã, etc. Então, era como se fosse também um catecismo da Igreja Católica, porém com outros moldes, né, com uma vertente mais voltada para as coisas da Umbanda e do Espiritismo até, né? E aí, eu frequentei por muitos anos e aprendi muito ali. Mas lá a gente não tinha nenhuma orientação para as práticas de terreiro. Eram mais questões de ordem moral mesmo, que eram tratadas. Que são fundamentais, né? Sim, e que acabam por criar essa base que te conduz depois para um trabalho mais efetivo, mais seguro, né, enquanto pessoa, para poder depois estender a mão e se arriscar a ajudar alguém, né? Então tudo começou nessa escola, na Escola Estrela de Belém. História bonita, história bonita. E eu acho que outro aspecto que é fundamental, né, você fez aí já um marco, né, que foi esse início, a sua raiz. Mais ou menos por quanto tempo você ficou nesse processo de migração e aprendizado? Então, eu fiquei a minha infância inteira dentro da tenda.
Lá eu tive um grande orientador que também me ajudou muito, né, que quase que me adota como um neto, que era o seu Décio, famoso seu Décio, né, Décio Fortes Guimarães, e um casal que sempre me acolheu muito, né, e que muito por eles eu acabei encontrando você como mestre no futuro, que é a Sandra Guimarães e o Moacir Guimarães. Sim, os nossos hoje irmãos de Santec também do OEA, que é a Dambiara e o Oxarramã, né, que foram as pessoas que sempre também tiveram muito zelo com essas minhas questões espirituais e ajudaram muito os meus pais a me conduzir nesse sentido. Então eles sempre me orientaram. Você já tem padrinho de berço? Tem. Daí tive outras histórias, porque a minha mãe ajudava uma outra senhora, de nome Neide Tamashiro, que atendia naqueles moldes antigos, né, dos quartinhos no fundo das casas onde os pretos velhos, caboclos, até hoje existe, mas era no bairro Esplanada, minha mãe morava lá perto e a Neide apadrinhou minha mãe também na época. E ela tinha um mentor que tinha uma afinidade muito grande com minha mãe, que é o Paulo Pereira, né, um guardião. Né? Isso, e ela recebeu uma Mariaconga. E a Mariaconga, nessa ocasião, a minha mãe conta que quando eu nasci, né, ela, na primeira oportunidade que a Mariaconga esteve incorporada nessa mena chamada Neide Tamashiro, a minha mãe me levou para ser benzido pela primeira vez por essa preta velha. E aí essa preta velha me pegou no colo, segundo a minha mãe, falou que eu era tão pesado igual um leitão. Nasci de telão, né? E falou com a minha mãe assim: ele tem dois caminhos, ou ele, né, vai se enveredar pelas coisas da Umbanda, ou ele vai ser padre daqueles que usam aqueles negocinhos na cabeça, né? E a minha mãe na hora pensa assim, mas, né? E eu sempre tive uma afinidade muito grande e respeitosa também com as questões da Igreja Católica, né? Além de admirar toda a beleza da arte, daquelas coisas renascentistas que são pintadas nas capelas, etc., eu sempre me identifiquei com aquele rito, com a rito-liturgia dele, me comove, me ajuda a me elevar também, né? Então eu sempre tive uma identidade com aquilo, mas nunca me arrisquei a fazer um seminário, nada assim, nunca me tocou o coração, né? Porque também, ainda quando criança, lá na Tenda do Silêncio, a minha avó materna, né, minha avó Jovita, sim, minha avó Jovita, que já tinha mais de 50 anos de terreiro, a minha avó era responsável por uma reunião que acontecia às quartas-feiras na Tenda do Silêncio, que era um passe específico, uma reunião específica. Mas que ainda acontece. Acontece ainda, é verdade. Chamada Passe das Crianças, porque os mentores atendiam exclusivamente as crianças, né? Nas benzeções e etc. No socorro espiritual às crianças. Os adultos são atendidos em outra reunião. E, naturalmente, eu ia para receber meu axé, o meu passe e ser benzido lá, né? E eu fui, quando maiorzinho, a gente sempre ganhava uma balinha e ficava um adulto. Quando a gente saía do ambiente assim do terreiro, você recebia uma balinha, né? E uma vez eu perguntei à minha avó, deixa eu distribuir a bala, que ela era responsável pela reunião, né? Ela dirigia aquela reunião, que aconteciam outras durante a semana, que eram de responsabilidade de outros médicos. Aí ela falou, tudo bem, vou perguntar ao mentor que dirigia, que era a Mariaconga também, que incorporava a Dona Lourdes, né? E ela falou, não, pode deixar ele começar a trabalhar lá. Então eu era uma criança e eu ficava sentado eu ficava sentado no cantinho do terreiro, as pessoas passavam e minha função era dar a elas aquela balinha. Eu morri de orgulho de dar aquela balinha, ficava bem satisfeito mesmo e cumpri aquilo anos seguidos, distribuí balinha muitos anos ali. Que coisa, hein? Todos nós temos um marco inicial. Bom, a gente sabe que durante a trajetória até o nosso despertar espiritual podem surgir inúmeras situações. Mas tem, como você acabou de relatar, quase sempre a gente é chamado, né, para atuar em essa ou naquela função. E aí, eu vou ser bem direto aqui na pergunta que eu vou fazer, talvez até te auxilie a fazer esse remember, a lembrar desse passado aí que eu acredito que está aí registrado em você. Qual era a atividade exercida por você especificamente nessa casa? E deixa você, fica assim. Responda com tranquilidade.
depois das balinhas, né, dando prosseguimento ali, eu fui crescendo, me tornei um adolescente, mas sempre envolvido com as questões do terreiro. Eu não tinha responsabilidade dentro do terreiro, mas eu queria participar de tudo. E como eu disse, eu era orientado nessa época pelo seu Décio, que era uma pessoa muito sóbria nessas questões. E aí ele fazia uma medida muito certa entre a minha vida fora do terreiro, para não deixar de viver as coisas ligadas à adolescência e nem me prejudicar do lado de fora e muito menos dentro do terreiro. Então não eram todos os rituais que eu poderia participar, não eram todas as atividades que a casa envolvia. Então eu comecei muito devagar mesmo, tratando das coisas que são ligadas à materialidade da casa, a limpeza, manter os ambientes da casa. Que são fundamentais para receber o público que vai visitar. Né? E eu tinha, nessa época, o seu Décio teve uma grande ideia, que era convidar os demais adolescentes, filhos dos outros mestres, que sentiam alguma coisa que é um desejo de contribuir com a casa. Um grupo de jovens que também tinham participado da Escola Estrela de Belém no passado, mas que acabou dando uma dispersada. Ele então convida algumas pessoas, a exemplo do Alexandre Guimarães Filho, da Sandra e do Moacir, ou a Dambiara e o Xanamã. E aí a gente tem ali um grupo que ele então começa a orientar a gente. Ele dedicava as quartas-feiras de 7 da noite às 20 horas para um estudo das coisas do espírito. Ele sentava com a gente dentro do ambiente do terreiro, com mais 2 outros médios, e enquanto aconteciam outras reuniões, né, lá do lado de fora do salão, ele sentava lá com a gente e aí a gente estudava algumas obras, né, e ele estimulava as obras que a gente ia ler para poder entender mais do contexto espiritual e do terreiro. E das atividades, a gente tinha essas atividades primárias. Na sequência, quando eu fiz 16 anos, né, a espiritualidade que estava conduzindo a casa, né, já na figura, né, do seu Baladão já não era vivo mais. Seu Baladão já não era vivo mais, mas a responsabilidade espiritual da casa sempre foi de Manrique e Simplício. Sim. Né? Eles então intuem o seu Décio de nos autorizar a vestir o nosso primeiro uniforme. Essa época eu tinha 16 anos. Tinha algumas pessoas com 17, outras com 15 e tal, mas para essas tarefas mais simplistas, né? Então a gente tinha ali o nosso uniforme branco e a nossa tarefa era receber o público. Então, durante os atendimentos, né, mediúnicos e de envolvência lá da casa, a gente ficava lá no salão recebendo o público, orientando onde que sentava, qual caminho tinha que seguir, e a gente usava uma camisa diferente para eles identificarem que era como se a gente fosse treinando. A gente usava uma camisa que tinha um dizer grande assim na frente. Como se fosse um neófito de neófito. Isso, um neófito de neófito, exatamente. E a gente ficava nesse ambiente fazendo exatamente isso. Fiquei assim por mais com essas tarefas, né? Por mais uns 3 a 4 anos ali, né? Mas percorri o meu tempo todo dentro daquele terreiro, foram 7 anos. E o tempo inteiro... Você registrou durante 7 anos? Durante 7 anos, então, até os 16 vocês estavam nesse trabalho de aprendizado inicial. Isso. Daí foi dado para vocês uma comissão, e você ainda ficou mais 3 ou 4 anos nesse processo já sempre de estudo e trabalho. A gente ia ganhando pequenas tarefas, né? A gente você ia aprimorando. Isso. E dali para frente a gente fez, fomos convidados então para algumas tarefas até hoje mais específicas, por exemplo, cambonar os mentores durante os atendimentos mediúnicos, né? E foi ali então que aconteceu muito no meu aprendizado, porque algumas coisas não estão escritas no livro. Sim, né? E aí você tem essa chance da observação, do contato direto com os mentores incorporados, de observar as várias formas de apresentação das linhas da Umbanda. Então ali, na prática, eu aprendi muito. E com exatos 7 anos, né, acontece um episódio. Eu sei que estou estendendo aí na pergunta, mas porque senão não vai entender alguma coisa que eu falar no futuro. Mas eu tinha 7 anos de casa e eu não tinha essa marcação, porque eu basicamente não conhecia o OEA. Até porque o OEA é muito recente, de 2001. Pois é, e eu não tinha outra referência
de outras casas, que eu não visitava outras casas, eu nunca tinha tido vontade de trabalhar em outras casas, meu coração estava muito ligado naquele trabalho ali. E, ainda deve estar, né? Porque muitos dos seus parentes, até onde eu sei. E até porque a casa que a gente tem toda essa história, você não deixa de ter todo o respeito e agradecimento, a gratidão por tudo que você pôde passar lá dentro, né? Então eu sou absurdamente, infinitamente grato a Pai Simplício, a Manita, que é esse caso que eu vou contar para vocês. Todos os colegas, né? Todos, uns que já não estão mais, que honraram outras tarefas também, os que ainda estão segurando. A casa tem mais de 80 anos. Isso é importante registrar, né? E aí, naquele episódio, com 7 anos, acontece um fenômeno, com 7 anos de casa, acontece um fenômeno comigo durante um rito de prática mediúnica. Isso lá na tenda? Na tenda, tinha uma reunião. Nesse período aí, depois que você foi convidado, existiam umas atividades mais. Eu já tinha tido muito tempo de cambona, já tinha alguns anos que eu cambonava os mentores e participava dos outros ritos, né, que a casa fazia. E completados esses 7 anos, acontece então um fenômeno durante um rito desse, de prática mediúnica, né, que acontecia às segundas-feiras. O terreiro lá ele era um formato circular, né, e eu estava num cantinho lá, né. Me lembro de uma visita que eu fiz, parece que na ocasião ainda tinha, isso tem muitos anos atrás que eu fui lá, tinha mesmo esse formato circular, tinha um topo, né? Ainda continua, tem um topo central, né? Que essa menção, né, as coisas que te levam daqui para o alto, para as suas coisas da mais, do religar mesmo. E aí eu estava encostado numa parede e as pessoas cantando os contos, os mentores se manifestando ali, como eu disse, era um rito de prática mediúnica, né? E o Preto Velho que dirigia a reunião à época era o Pai Bento, que incorporava uma média chamada de nome Ordália. E eu fiquei ali só observando. E de repente eu tive uma surdez total. Eu estava ouvindo, eu tive uma alta frequência nos ouvidos e imediatamente eu parei de ouvir aquilo, né? E fiquei me divertindo com aquilo. E eu fiquei, eu estava observando as pessoas se mexendo, mas eu já não ouvia. E hora nenhuma me ocorreu assim, será que eu adoeci? Será que eu perdi a audição? Nada. Eu fiquei tão encantado com aquilo ali que eu fiquei observando. E aí, um mentor que vou contar depois, né? Ele se apresenta para mim, eu já o conheci, mas ele chega até mim, que é o Pai José. Ele chega até mim e fala comigo assim, isso eu estava todo feliz, né? Interagindo com aquilo, achando a surdez sensacional. Aí ele chega para mim, eu consigo ouvi-lo, mas não ouço o resto, e ele fala para mim, hoje é seu último dia aqui, se despeça de tudo, junto de suas coisas que você precisa ir embora. E eu tomo aquele impacto, né, e começo a chorar. E aí eu vou chorando. Eu extremo, né? Eu fui na felicidade. Exatamente, mas eu extremo da despedida. E eu não entendi que você já se tratava do meu primeiro contato, do meu primeiro fenômeno mediúnico, né? Eu não entendi aquilo. E aí eu fui da alegria, fiquei triste imediatamente, comecei a chorar. E nisso, as pessoas, como eu era o mascote da casa, as pessoas que os outros médicos começaram a ficar preocupados, porque eles nunca me viram ter aquela reação, aquele choro. Aquele choro, né? E aí, a hora que algumas pessoas vieram para me acudir assim, o Pai Bento, que era quem dirigia a reunião, esse Preto Velho, ele estava com uma bengala, ele estava com uma bengala, que até hoje ela existe lá, né? A gente chamava aquela bengala de São Maravilhoso. E ele, numa posição que ele estava assim, eu estava à direita dele assim, as pessoas chegaram, elas foram encostar em mim assim, ele põe a bengala na frente, afasta as pessoas e fala com elas, esse momento é dele, vocês não podem ficar aí. E aí as pessoas se afastam e eu fico sozinho naquele canto que eu estava, e eu chorando. Só que eu comecei a conversar com o José e eu perdi essa noção. E eu falando com ele, não, eu não vou sair daqui, minha história é aqui, eu vou ficar aqui, eu comecei uma briga lá com ele. E ele muito calmo, ele falando comigo, não, se despeça, não fica preso a isso e tal. Aí, num determinado momento, ele fala, tem 2 pessoas que querem falar com você. E eu sinto uma espécie de um torpor, assim, eu lembro que eu tive uma sensação de quem quer dormir, eu encostei assim, um pouco na parede, eu sinto ele sair assim, de perto de mim e vejo 2 pessoas vindo andando. E aí, quando eu vejo essas 2 pessoas, é o Pai Simplício e a Manita, então eu não os conhecia, eu conhecia a médica que recebia Manita, né, que era a dona do lar. E a vi trabalhar muitas vezes, cambonei, Manita incorporada nela, mas o seu Valadão eu não conhecia. E eu não conhecia a figura do Pai Simplício.
né? E aí então você está nos relatando que você viu a figura dos mentores que exatamente isso. Na figura do Pai Simplício e da Manita, mas não era um dos próprios mentores, não era a figura dos médios, né? E aí eles chegam até mim assim, ele primeiro fala comigo, ele põe a mão assim no meu peito e fala comigo assim: uma vez que você recebe o meu selo, você nunca vai deixar de ser meu filho. Que bacana, hein? Siga a orientação dele. E se afasta de mim de novo, e ela chega, e eu lembro que eu estava chorando muito assim, eu estava nessa posição, ela encosta assim no meu rosto, eu sinto a mão dela tocar o meu rosto assim, aí ela fala comigo: você sempre vai ser filho daqui, você sempre vai ser uma semente nossa, né? Então você pode ir. E aí eu me sinto mais confortável, eu de novo sinto aquele torpor, foi bem curtinho, foram exatas essas falas assim, eu sinto aquele torpor de novo. Quando eu abro o olho, eu voltei a ouvir o que as pessoas estavam cantando. Eu olho para o... Você voltou para a nossa dimensão. Para a nossa dimensão, eu olho para o preto velho incorporado Pai Bento na Ordalha. Ele faz um sinal assim com a cabeça para mim. Eu procuro o seu verso, né? Porque eu fiquei desorientado assim na hora. Ele sentado assim no meio do terreiro, ele olha para mim também, faz um sinal com a cabeça. E do jeito que estava, eu fiquei. A reunião terminou e dali para frente eu segui a orientação. Eu juntei tudo, né? E não voltei para trabalhar mais, eu visitei foi em busca do seu futuro. Foi quando eu conheci as coisas do OEA. Bom, é uma bela história, longa. Quando você tomou aí um gole de água, nós vamos aqui para a próxima pergunta. Quando nós falamos que o histórico é importante, a gente é chamado, né, para atuar naquilo que a gente tem como compromisso mediúnico, evidentemente a gente tem que se embasar num aprendizado que foi incorporado de valores, né, que se vai agregando, né, ao longo da própria existência, mas sempre vai acontecer. É muito comum que isso aconteça, essa fragmentação, essa interrupção, para que a gente possa recomeçar nos livros. E o conhecimento é essencial. E aí eu te pergunto, como você definiria o conhecimento espiritual adquirido ao longo dos anos? Pois a definição, assim, falar de definição seria meio que amarrar, né? Assim, definir alguma coisa, você estabelecer o meu ponto de vista, a única forma de enxergar aquilo. Então, eu vou falar assim, o que eu vivi em relação ao que você está me perguntando, né? A definição que eu passei por ela foi primeiro de ter tido uma boa base familiar por parte do meu pai e da minha mãe, né? Que então se preocuparam em nos educar nas coisas do espírito. Eles nunca ditaram e nunca fizeram nenhuma exigência religiosa: você pode ser um bandista, você deve ser católico ou qualquer coisa do gênero, né? Sempre com muita liberdade, mas com esse despertar de consciência muito aberto. E depois disso, né, para definir como é que aconteceu essas coisas, foi essa envolvência da escolinha, essa primeira orientação cristã, moral, ela dá esse embasamento mais seguro, né? Isso, ele dá também um embasamento mais seguro para os demais conhecimentos que vão se somar ao longo da sua vida, à medida que você vai crescendo, né? Então, não só as coisas que a gente aprende nos livros, mas em especial aqui você vivencia, elas marcam a gente, né? E dali você de fato estabelece um aprendizado daquilo, né? Aliás, a palavra é muito apropriada, né? Aprender, sentir o sabor. Isso. E depois que experimentou aquilo, você tem mais condições de tomar suas decisões, né? Fazer suas escolhas. Certas ou erradas não interessa, não vem ao caso agora, mas sempre consciente, porque você já vai ter experimentado aquilo ali. Então eu defino o conhecimento, separando até, né, a inteligência de sabedoria, né, dizendo que a pessoa que tem a inteligência de voltar o seu olhar para as coisas espirituais, ela muito provavelmente vai ser mais sábia na tomada de decisão. Né, que essa sabedoria ela vai se acrescer de coisas ligadas ao sentimento da gente, e a inteligência de conhecer dos assuntos, de conhecer
do que te rodeia e te interessa do ponto de vista espiritual. As valorizações das bases também. Te dá essa fundamentação necessária para você seguir para um caminho para as escolhas melhores. Assim. Acho que eu respondi a sua pergunta. Bacana. Não, com certeza respondeu. Bom, é evidenciado aqui, né, o seu caminho, né, o seu respeito, né, por tudo que você vivenciou. E a outra pergunta que a gente gostaria de te fazer: você acredita que esse conhecimento se deu através de leituras e livros didáticos? Você acabou de dizer que não. Então se deu especificamente com quem? Ou com o quê? Não só com os livros, né? Os livros, como eu disse, eles começam a despertar e trazer por parte do autor daquele livro um conhecimento que ainda não te pertencia, ou pelo menos não está desperto naquela consciência da presente encarnação. Mas a leitura dos livros, ela sedimenta ali uma boa estrada, mas a vivência com gente inteligente, e aí eu vou falar desses vários mestres, né? Tem até um título de um livro que é Muitas Vidas, Muitos Mestres, eu não sei o autor. Acho que é Brian Weiss, né? Eu não lembro o autor, mas é esse o título, né? Sim. Muitas Vidas, Muitos Mestres. Eu posso dizer que é como se, a sensação que eu tenho é como se eu tivesse vivido várias vidas dentro dessa encarnação. Porque eu tive a sorte de ter muitos pais, muitas mães, e esses mentores que desde do meu nascimento lá com a Maria Cômara, dizendo que eu poderia fazer, né, uma escolha ainda por ser um caminho, por ser um caminho da escola católica ou umbandista, desde aquele primeiro momento já vinha mostrando o quanto esses professores foram atenciosos comigo. Então, se eu pudesse proporcionalizar, eu diria que os livros me trouxeram 30%. Os outros 70% foi eu pegar o que eu li e ir para perto deles, experimentar e receber deles os demais complementos dessas orientações de ordem espiritual. E tive a sorte de conhecer pessoas ao longo dessa caminhada que são verdadeiros mestres e mentores, né? Te conduzir, né? Que me conduziram, exatamente, a exemplo do próprio Seu Décio, da Damiara, do Xaraman, né? Que são pessoas que não têm ligação de sangue comigo, mas que pertencem à sua família espiritual. Pertencem, né? E aí no futuro é quando a gente então se conhece, e aí sim, a partir do momento que você me admite como seu discípulo, me admite como seu começa um novo ciclo, mas que vai trazer todo um descortinar de coisas novas e que me trouxeram até onde a gente está aqui hoje, né? E que eu espero que não tenha acabado. Sem dúvida alguma, não. Bom, dando aqui continuidade, se você quiser beber sua água, fica à vontade, tá? Eu sei que falar vai secando a garganta. Eu acho que essa pergunta eu não poderia deixar de fazer. Você acabou de relatar que você teve ciclos diferentes, um que começou lá na escolinha, se eu entendi bem, tá? Se eu estiver equivocado, você pode me corrigir. Que começou lá no prezinho, na escola, que era relacionada à tela do silêncio, e depois você teve uma outra etapa de aprendizado que foi junto ou dentro da própria tenda, já se envolvendo com as atividades que a casa oferecia. E aí, nesse contato, você teve que se despertar, como você relatou, que foi aí a chegada dos mentores, te mostrando um lado, né, que ainda você não tinha percebido. E você disse que a partir do momento que você se conscientizou dessa busca, você valorizou aqueles que estavam ao seu lado, que você está chamando de mestres, condutores ao longo, né, do caminho. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma de te fazer essa pergunta, e eu acredito que você não erraria em respondê-la. Como você teve os mestres que você está chamando aí de físicos, né, que são aqueles palpáveis, hoje você tem aqueles que de alguma forma são palpáveis, mas por outra forma. Então fica a pergunta: qual foi o primeiro mentor que de fato você reconheceu como seu condutor e aquele que te disciplina? Não sei se a pergunta vai te deixar à vontade, mas você fica... Não, eu fico super à vontade para falar deles, porque são também grandes amigos, né, e pessoas altamente interessadas no meu sucesso espiritual. E eu costumo dizer para as pessoas todas aqui que me perguntam sempre alguma coisa ligada a ele, que literalmente o que me separa deles é um corpo físico, porque todo o resto me deixa unido em completude com eles. Então, há uma sintonia, né? Há uma convivência igual a gente convive com pai e mãe dentro de casa.
né? Então eu fico muito à vontade para falar deles. E começou da seguinte forma: eu estudava para o vestibular, né? Porque, como eu disse, eu me formei em engenharia eletrônica e de telecomunicações, mas eu estudava para fazer medicina. Tinha uma paixão por medicina. Então você não quis ser médico? Na verdade eu quis, mas eu não tive a competência para passar no vestibular da época. E aí, eu estudava e eu fiz o vestibular para medicina há 3 anos. E aí eu fazia o vestibular e era reprovado. Fazia sempre pertinho ali, né? Até no último passo que eu passei foi o final, de quanto no caminho era esse, e existe uma justificativa no final para isso também. E aí, eu sempre estudando, eu sempre muito disciplinado com as questões de estudo, eu sempre gostei de estudar, na época de colégio. E eu tinha um quarto, né, que era o meu quarto de dormir, que tinha lá uma mesa, onde meu pai preparou tudo, que era uma mesa, uma cadeira, etc. E eu fazia meus para-casa, etc. Na época do vestibular, eu ficava muitas horas estudando, porque o vestibular era puxado, você deve se lembrar disso, né? A gente precisava dedicar muito tempo, né, para poder fazer aquilo ali. E eu começava a estudar, eu fazia as aulas no cursinho de manhã e à tarde eu chegava, almoçava, descansava ali uns 30, 40 minutos e eu já começava a estudar e ia até a noite. Quando ia dando por volta das 18 horas, sempre era assim. Eu sempre muito animado e eu tinha uma disciplina de trocar as matérias a cada 1 hora. Quando ia dando por volta das 18 horas mais ou menos, eu sempre sentia um sono. E aí eu estava ali, né, na mesa, eu ia querendo cochilar. E todas as vezes que eu cochilava, eu não cochilava mesmo. Isso é bem comum de muito velho. Então. É aí que começa o negócio. Eu sentia aquele torpor, assim, como quem quer dar aquela cochilada depois do almoço, mas não era isso. E eu cedia. Então eu colocava o papel, o que eu estava escrevendo, eu colocava a mão assim e fechava o olho. E ficava ali. E eu sempre, todas as vezes que eu fazia isso, eu sentia que tinha, no meu quarto, tinha uma suíte. Eu sentia que na direção ali da suíte estava vindo uma pessoa andando. Aí eu abri o olho e eu ficava com medo. E eu perdi o sono. Até que, numa vez, eu engatei naquele deixei acontecer. E então me aparece uma figura de um homem e ele começa a conversar comigo. E eu sempre, era sempre no mesmo horário, comecei a ficar curioso, assim, que andando perto das 6 horas, já marcou, não chegou, né? Cadê o cara? E aí, toda vez ele começava a me visitar naquele horário. Então, e a gente conversava de tudo, ele me perguntava do que eu estava estudando, né? Como é que estava o meu dia. Nós fomos se conhecendo. Fomos nos conhecendo. Só que lá sei lá, já tinha pelo menos uns 10 dias que eu falava com ele todos os dias, eu faço uma pergunta para ele. Né? Eu falei para ele assim, olha, vem cá, a gente já conversa tem muito tempo, né? E eu nunca te perguntei seu nome, você me chama pelo nome e eu, né, não sei seu nome. Esse é no mínimo esquisito, né? Você conversar com a pessoa assim. Aí ele fala assim, aí ele sorri para mim e fala comigo assim, me dá um nome você, pode escolher, o nome que você quiser me chamar, pode ser. Só que eu prefiro que seja um nome pequeno, né? Aí na hora eu olhei para ele e falei assim, Zé? Aí ele falou, gostei, pode ser, Zé. E aí eu passei a chamar de Zé. E o Zé começou a me visitar, né? Todo dia, mais ou menos nesse horário, das 18 horas. E o curioso é que eu nunca era interrompido, nunca chegava ninguém no quarto, nunca alguém batia lá para poder me chamar para nada. Não conspirava. E o meu quarto era aberto, então as pessoas podiam transitar perto assim, né? Que ia, no mínimo, me chamar a atenção. E nunca acontecia. Né? E muito depois, né, tendo esses diálogos sempre com ele, eu fui descobrir que era o mentor que era o responsável pela minha mediunidade, né? Assim, o responsável pelo meu olhinho, pela minha cabeça, né, mediúnica. E aí, que é o pai José, né, que se apresenta assim, e depois foi dando mais informações para a gente. Mas ele não foi o primeiro mentor que, durante a prática mediúnica, né, que eu tive, que foi, como eu disse, né, na Tenda do Silêncio, eu sempre trabalhei como Camon. Eu fui ter minha primeira experiência de incorporação dentro do OEA. Curioso, relata para nós. E era nesse intervalo de tempo que eu já estava perto dos 7 anos, eu conheci, né, o OEA através da Namiara e do Oxamamã. Por quê? Esses 7 anos que vamos explicar, vou explicar. Os 7 anos que eu estive dentro da Tenda do Silêncio, né? Já trabalhando, como eu disse, eu vivi toda uma infância, juventude e como adolescente, a partir dos 16 anos,
eu fiquei mais 7 anos ali. Então já no Mas final, especificamente você estava com 23 anos. No início dos meus 23 anos, né, eu conheci, eu tinha sempre muito ávido pelas coisas que o Sodeste estimulava a gente a estudar e já ligado às coisas da Umbanda. Eu queria saber um pouco mais, porque para mim não fazia muito sentido você acender só uma vela, que não significava muito para mim. Vela era vela, podia ser uma vela de aniversário, em cima de um bolo, e uma vela num altar. Qual era a diferença das duas? Por que uma funcionava de um jeito e outra de outro? Então eu tinha questões dessa ordem. Ou seja, você queria buscar uma fé racional e racionalizante. E que me explicasse um pouco mais aquela questão da magia, porque a palavra magia acho que mexe com o pensamento de muitas pessoas. Principalmente com os urbanistas. É um tempero que cheira bem, né, para todos nós. E aí, eu queria um pouco mais. E a Dambiara Mesoa Xaramã já conhecia. Aliás, porque a Dambiara e o Xaramã são nomes iniciados do OEA. Você está falando da Sandra Guimarães e Moacir Guimarães. Tudo bem. Eles já conheciam o trabalho do OEA e já tinham tido alguns contatos com você. Sim. Né? E foi mais ou menos nesse período mesmo. Isso. E aí eles falaram comigo assim um dia. Eu fui fazer uma visita na casa deles e eles falaram assim comigo: você não tem curiosidade de aprender mais? Aí eu falei: sim, tenho. Por que você não faz uma visita? Aliás, eu posso te interromper um pouquinho? Sim. E você começa a relatar que essa fase é muito importante para a nossa conversa daqui em diante. Você fala que esse processo se iniciou com 23 anos, mas você acabou não falando a sua idade. Acho que é importante você ter esse marco, né? Hoje eu tenho 39. Isso. Então nós estamos falando aí do início de 23 anos. Isso. Então de 23 para 39 é 16 anos. Esses 16 anos eu tenho dentro do OEA. Então vamos lá. E aí o Moacir e a Sandra me perguntam se eu não gostaria de aprender mais. E me convidam para vir a uma reunião quinzenal que já acontecia no OEA, né? E eu aceito o convite e venho. E eu me lembro que quando eu entrei, eu escutei alguns pontos cantados logo na abertura, né? O ponto de defumação que nunca mais eu esqueci, até hoje, graças a Deus a gente ainda canta aqui, né? Continua cantando, né? Velho Mato. E eu me lembro que quando eu ouvi aquilo, eu arrepiei inteiro, e aquela sensação, você ficava assim, querendo respirar mais fundo, mas muito feliz. Mas não identificava, eu só sabia que estava num lugar que eu gostava, eu estava num lugar bom para mim. E fiquei encantado com o primeiro rito que eu participei. E aí depois disso, eu vinha sempre como consulente a cada 15 dias, né? Mas ainda exercendo as minhas tarefas lá dentro da tenda. Acontece o episódio que eu contei, né? Que o pai José se aproxima, fala que seria o meu último dia, mas eu não sabia. É bom a gente registrar, nós estamos falando de 2004. Isso, 2004. Porque se nós estamos em 2020 já tem 16 anos. 2004. Exatamente. Que era inclusive no espaço da instituição anterior. Ainda lá, ainda no lote do lado, né? Já sempre. Não onde a gente está aqui agora. E aí eu fui para essas reuniões e quando acontece a ruptura lá nesse episódio que eu contei, né, da prática mediúnica que o pai José fala que eu deveria me afastar, juntar as minhas coisas, eu fiquei uns 2 meses, 3 meses sem. E eu ficava naquela assim, o que eu vou fazer agora? Por que me tirou daqui? Mas eu sempre vinha às reuniões, né, no OEL. Muito determinado. Estava com o pé aqui e outro lado. E outro lado, exatamente. Eu estava com o pé aqui e outro lado. Num determinado dia, numa dessas minhas vindas, o pai Benedito me chama, né? Talvez assim, quem for assistir, né, a primeira vez, o pai Benedito é um dos mentores incorporantes, né, do Maristão, o mestre Romaiano, e ele é o responsável pela falange dos pais e mães velhas do OEA, né, astralmente dizendo. Era um rito dirigido por ele, e ele me chama para o atendimento. Coincidentemente, né, ele não me chamou, mentira, eu fui, na minha vez acabou sendo ele, né, que estava disponível, direcionado. E aí, quando eu chego lá, ele me faz um convite para entrar para o OEA, e eu respondo para ele que eu não podia fazer aquilo, porque eu ainda me sentia ligado à tenda, eu ainda me sentia devendo o seu décimo, naquela época eu já estava bem mais velho, com mais de 80 anos, e eu sentia que eu precisava ficar ali ajudando ele, mas eu não estava filiado lá mais.
Na verdade, rolou um apego assim. E rolou um apego em geral, né? Eu estava absurdamente apegado àquilo. E eu falo para ele, não posso aceitar. E ele então fala para mim, não, tudo bem, o dia que você estiver preparado, você me procura. Ele fala assim comigo. Aí eu falei, não, ok, fiquei super à vontade. Aliás, isso é bem comum, né, no país do Egito. Sempre muito educado. Educadíssimo, verdadeiro norte. E acontece na sequência dessa reunião, a reunião com os Exus, com os guardiões, o Giramundo também, que é o chefe da guarda aqui do OEA, não sei se as pessoas que ainda não nos conhecem, mas é o responsável pela nossa guarda templária, né, o mentor responsável pela nossa guarda templária também, incorporante, não, um dos mentores incorporantes do mestre, e ele, durante a gira, ele me faz o mesmo convite, e eu respondo a mesma coisa. Vocês vê alguma coisa combinada lá do astral. E aí, quando eu respondi para ele bateu nas minhas costas, assim, bem ao estilo do Exu, né, e falou comigo assim, gratidão nunca é demais, né? Aí eu falei, não, nunca é. Aí ele fala a mesma coisa. O dia que você estiver pronto, você aparece, aí a gente vê o que acontece. Aí tá bom. Deixa as águas rolar. Passaram-se um mês, ou seja, duas reuniões dessa. E eu voltei. Sim, é bom a gente situar os ouvintes, quando ele fala das reuniões, que elas são de 15 quinzenais, né? Isso. Né? Então, dessa reunião que aconteceu esse convite, a outra, né, do qual transcorreu um período de um mês ali, né, então passaram-se 2 outras reuniões. Então, nessa outra reunião, no fim desse mês, eu volto e, coincidentemente, é o Pai Benedito de novo, que está no terreiro. Né? E, coincidentemente ou não, de novo, eu sou direcionado para o atendimento dele. Só que na hora que eu cheguei, essa época ele ficava sentado num toquinho lá, né, no terreiro, eu cheguei, eu ajoelhei assim na frente dele. Ele, antes de eu falar qualquer coisa assim, eu olhei para ele assim e falei para ele assim, estou pronto, vou aceitar seu convite. Aí ele cachimbou assim 2 vezes, olhou para minha cara, tem certeza? Eu falei, tem certeza. Ele falou, então tá. Aí ele chama um tambor e manda trazer os materiais e fez a minha aceitação naquela hora. Ao vivo e agora na frente de todo mundo ali. Ele me filia a corrente do OEA naquela hora. Isso é bom ficar registrado, eu não sabia disso não. Ele me filia a corrente do OEA naquela hora, faz ali o rito, faz a minha limpeza de ori e tudo, faz a minha filiação naquela hora. Dali para frente, isso 2004, como eu te disse, foi até um processo inverso do que hoje a gente faz, né? Que as pessoas preenchem algumas fichas para a gente poder registrar administrativamente, conhecer aquela pessoa também. Eu não, foi o contrário, eu entreguei as fichas depois, porque foi muito imediato ali. E aí então acontece a filiação. Né? E você me perguntava, né, dos mentores, por que eu tive que contar essa história inteira? Para eu voltar a explicar por quê. O Pai José não foi o primeiro mentor incorporante, né? Porque na Atena não tive essa experiência de mediúnica da incorporação ou da mecânica de incorporação. Ela veio acontecer dentro do OEA. E o primeiro mentor que eu alcancei a sintonia dele para uma questão assim, de mecânica de incorporação foi o Tranca-Rus, que é até hoje o guardião. Uma manifestação efetiva que me assiste, né? E depois dele foi quem apareceu o Tupiara, o Caboclo. Depois que veio o Iori, que é o Miguel. Depois disso ainda aparecem 2 outros guardiões, que é o Exu Brasa, que apareceu apenas 2 vezes nesses 16 anos de casa. Sim, não tem a função de atuar cotidianamente. Ele apareceu 2 vezes, uma vez ainda quando o terreiro era no lote ao lado, né, e depois aqui, nesse lugar que a gente está. E o Rudolf, sim, né, que é o alemão, né? Que é um cientista de nacionalidade alemã, segundo ele se apresentou, e que veio nos trazer muita coisa importante quando ele apareceu. Né? Então essa foi a sequência, assim, essa foi a sequência do aparecimento desses mentores assim, na minha vida. Bela história, o Fernando. Aliás, aqui eu vou te chamar de Cachirodão, fico mais também confortável, né? Bom, você relatou que a primeira entidade foi o Tranca-Rua. Você quer contar um pouquinho sobre essa experiência? Porque quando a gente fala na incorporação, efetivamente dizendo, que é o contato positivo, que é aquele que mexe mesmo com a sensibilidade do médium, né, que é o canal por onde está sendo a
ocorrendo, né, a atuação mediúnica, as pessoas quase sempre ficam curiosas, né? Falam, poxa, como é que será uma primeira incorporação? E é bom a gente ouvir, às vezes, de outra pessoa, qual foi essas impressões que você teve. Você quer relatar para nós? Vou contar rapidamente. Era uma reunião de atendimento público e eu já estava, né, envolvido com as coisas do OEA. Então você já estava inserido, mas eu não tinha funções de atendimento mediúnico com a mecânica da incorporação. Eu cambonava também, né? A primeira função que eu recebi dentro do OEA foi quase que a mesma que eu recebi lá na tenda. Era organizar o almoxarifado da casa. Sim. Que era um cômodo pequeno e lá tinha que caber muitas coisas. E aí eu me responsabilizei por aquilo. Então eu já admiti coisas ligadas à limpeza, à organização, que eu também sempre gostei de fazer, não tive problema com isso, né? Mas aí quando eu sempre foi. E já mediunicamente, era uma gira comum de Exu, e a gente, aqui no OEA, né, uma das práticas que as pessoas que não nos visitam aqui, mas é a formação da ferradura, onde os médios se colocam numa posição como se fosse uma meia-lua, assim, né? E ali ficam postados os médios com seus mentores incorporados, e eu estava passando por essa ferradura, cumprimentando os guardiões. E eu passei por um dos guardiões e aí eu fui sentindo, como se à medida que eu ia andando na areia, eu fui sentindo que eu estava ficando um anão, como se a minha perna estivesse entrando no solo. Então, que aqui no OEA é de areia, né? De areia, né? O terreiro, existe ali uma areia, né, no mar, e eu fui andando, pisando aquelas areias na areia, passando pela ferradura, e eu fui sentindo como se minhas pernas estivessem sendo puxadas assim, e eu estivesse mais baixo do que as outras pessoas. E de novo comecei a sentir igual lá quando eu fiquei surdo, aquela sensação meio de alegria, assim, fui ficando feliz com aquela sensação, mas nem estava mais interessado em fazer só aquele trajeto ali mesmo. Quando eu cheguei num determinado momento, eu estava quase no meio, né, da formação da ferradura, era um Exu que se apresentava com o nome de Pemba, Exu Pemba, né, que incorporava um médico também, que Luiz fez parte aqui do OEA por muito tempo, que é o Luiz Cláudio. Ele chegou para mim, eu me lembro, né, do Exu incorporado com ele, o guardião incorporado com ele, falando comigo assim, larga de ser bobo, vai ficar com vergonha não, e me dá um tapa no ombro assim. Na hora que ele me dá um tapa assim, eu senti aquela sensação de se julgar assim, mas eu não me projetei para frente. Eu senti como se eu tivesse caído um pedaço de pano em cima de mim, assim, né? E ali aconteceu o fenômeno. Eu demorei para eu entender que aquilo tinha acontecido, porque a sensação era como de quem dormiu e abria o olho e via movimentos, via as pessoas, mas de uma forma diferente. E de uma forma diferente e alheio ao seu movimento, porque eu já estava dentro da mecânica, só que eu não entendi como é que ele funcionava direito. Então essa foi a primeira. Era algo novo, né, para você? Completamente novo. E ele teve todo esse cuidado também de conduzir aquela situação, tanto para o início quanto para o fim, para que houvesse também uma interrupção daquele processo e eu pudesse continuar. Aí nós estamos falando do tranca-rua, né? O tranca-rua que foi quem incorporou naquela hora, e aí ele conversa, e eu não me lembro da conversa dele com os outros Exus, mas eu me lembro deles rirem juntos, falarem coisas juntos assim, é a memória que eu tenho. E aí acontece a ruptura, termina esse processo da incorporação, eu volto absurdamente bem, assim, me sentindo. Isso aqui, coisa interessante, sensação boa essa, né? E ele então fala comigo, pode continuar aí. Então foi assim, foi a primeira incorporação, foi assim. Bom, fica aí então esse registro, né, interessante para mim. Eu acho que vale a pena, mas contar um caso aqui que serve para muitas pessoas, que eu acho que as pessoas passam por isso também. Como eu disse, o pai José, ele aparece dentro da mecânica da incorporação muito depois, porque esses outros mentores meio que vieram solidificando outros aspectos, né? E uma vez, eu também, numa gira dessa, eu comento com um determinado preto velho, João Pai Antônio, que se apresentava aqui no OEA com esse nome, né? E falo com ele assim, eu sentindo já aquela mesma sensação assim, como se quando o mentor vai tomando as suas faculdades ali, né? E eu sentindo e eu lutando com aquela sensação assim, com muita. Eu sempre fui muito
zeloso, muito sóbrio com as minhas coisas, nada de ficar caindo, estrebuchando, nada disso. Né? Então, super preocupado assim, não atrapalhar a reunião, não atrapalhar o rito, mas ainda assim, aquilo forçando muito, né, os meus sentidos. E aí eu falo com esse preto velho assim, sabe o que é? Né? Ele fala comigo, né, meu filho, pode ficar à vontade, né? Pode dar passagem para o mentor incorporar ou a sintonia acontecer. Aí eu respondo para ele assim, mas eu fico com vergonha, né, de incorporar na frente das pessoas, né? Eu fico morrendo de vergonha. Aí esse pai Antônio vira para mim assim, dá umas cachimbadas assim, olha para mim e fala, eu te entendo demais. Quando a gente é egoísta, a gente não gosta de emprestar o corpo para ninguém, não. Aí eu fiquei todo sem graça na hora, e toda e qualquer chance de incorporação acabou naquele momento, porque eu fiquei muito sem graça, né, do que ele ouviu. Com o seu corpo. E ele fala muito tranquilo, assim, não, meu filho, eu te entendo, quando a gente é egoísta, a gente não gosta de emprestar o corpo para ninguém mesmo, não. E aí depois daquilo ele despertou em mim essa liberdade, né, do empréstimo, do compartilhamento, né, da máquina, para que os mentores pudessem então fazer também esse compartilhamento de conhecimento, de ações comigo. Né? Então foi daí. Eu acho importante contar isso, que além de ser um caso engraçado, mostra porque eu já ouvi isso de outras pessoas. Eu fico com vergonha, muda a fisionomia, muda a minha voz, meu cabelo fica diferente. Eu vou dar espetáculo, como diz, vou cair no chão. É o que eu disse, assim, é lógico que a gente precisa primar sempre pela nossa saúde, pela nossa integridade, e mediunismo não tem a ver com nada disso, né? Mas tem alguns fenômenos que acontecem no nosso... visualmente dizendo, bonito, belo, isso, e que às vezes o nosso fenômeno mediúnico, às vezes realmente dobra mesmo o nosso joelho de uma forma repentina, né, nos dá um determinado frisson, um solavanco, assim, que pode ser que aconteça mesmo, a gente perder um pouco o equilíbrio ali naquela hora e tal, mas é importante que as pessoas sempre tenham em mente essa educação, né, porque nós estamos falando de mentores, e o mentor jamais vai pegar você para ficar te arremessando, para fazer nada disso, né? Mas a nossa educação... Bater a cabeça na parede, se machucar, nada disso. Mesmo que algumas pessoas precisem passar por esses processos, né? E eu acho importante que cada um constrói o seu caminho de uma maneira muito particular, eu acho importante que ela sempre tenha em mente que o mentor vai estar sempre zelando pela saúde e o bem-estar dela. No momento certo, aquele padrão que a gente chama de excelente, né? No contato mediúnico vai acontecer. Isso. Bom, aqui também eu tinha colocado uma outra pergunta aqui. Como foi para você descobrir a existência dessa entidade em sua frequência vibratória? Você quer falar alguma coisa a respeito disso? Eu quero fazer um outro link. Aliás, eu acho que não seria nem a entidade, mas as entidades. As entidades, porque tem um caso curioso que eu vou contar para as pessoas que você vai lembrar, porque você conhece, né? Você faz parte do caso. Vamos lá. São todos ouvintes. Em determinada ocasião, como eu disse, eu conhecia o José, chamava ele de Zé, mas não tinha muita informação a respeito dele. Eu nunca tive curiosidade de ficar investigando a vida pretérita dele, nada disso. Né? Eu gostava da companhia, os assuntos, eram sempre coisas muito positivas para mim no meu dia a dia lá enquanto eu estava estudando para o vestibular. Mas numa determinada ocasião, foi quando eu conheço, né, eu acho importante marcar isso também, porque isso é um divisor de águas, quando eu conheço o meu mestre Marastan. Eu estava ainda dentro da tenda, ele foi convidado a fazer uma palestra dentro da tenda do silêncio. E eu ainda, nesse dia, fui responsável por cuidar das pessoas que chegariam ao salão, para mostrar onde elas sentariam, enfim, organizar aquele espaço ali do salão. E eu conhecia de ouvir falar, né? Mas não conhecia pessoalmente ainda. E ele chegou, foi colocado lá numa mesa junto com outros palestrantes, e eu não tive chance nenhuma, né, de conversar com você naquele dia. Foi bem rápido. Foi bem rápido, você chegou já quase no horário assim, das reuniões começarem. Então, finalizada essa reunião desse dia, formalmente eu fui apresentado para ele. Né? E aí acontece uma coisa curiosa, que eu já até escutei isso de outras pessoas. Ele me fala uma coisa, naquela época, ele fala assim: poxa, você está sumido, eu fiquei te procurando, e na hora eu não entendi, eu olhei para ele: sumido? Não conheço esse cara
Como é que eu falo que eu tô sumindo? Né? Mas eu não quis ser indelicado, não falei nada. Né? E nesse dia a gente começou a falar de coisas de Umbanda. E aí eu falei com ele assim, ele morava numa região de Belo Horizonte, que era relativamente distante da onde eu morava, porque eu morava muito perto da Tenda do Silêncio, e ele morava na região da Pampulha, Venda Nova, né? Que é no sentido, para quem está indo aqui de BH, no sentido do aeroporto. Aí eu falei com ele assim, foi tão bom, os 5 minutos, 10 minutos ali de assunto, que eu falei com ele assim, como você vai embora? Ele falou, mas que eu sei muito simples. Ele falou assim, eu vou de ônibus. Não, eu afirmo. Quem o conhece e vive com ele, como é o meu caso, pode afirmar e afiançar o que eu estou dizendo. Ele fala comigo, não, eu vou embora de ônibus. E isso já era pelo menos umas 10h40, quase 11 horas da noite, de uma sexta-feira. E aí eu falo com ele, não, eu te levo em casa, né? Só que eu estava sem carro. E eu precisava ir até a minha casa para pegar o carro do meu pai, né? Na época eu ainda não tinha o meu carro. Fui pegar o carro do meu pai para eu levá-lo em casa. Mas a minha intenção, né, era que a gente continuasse o assunto, porque eu fiquei curioso. Ele começou a falar de Umbanda, começou a falar as coisas comigo que eu sempre quis saber. E aí eu falei, não, eu te levo, e ele então aceita. E aí eu falo com ele, bom, vamos lá então na minha casa. Chego na minha casa, eu apresento meu pai e minha mãe para ele, que eu recebi um cafezinho. Né? Não tinha, meu pai abre um biscoito recheado, meu pai correu, abriu um biscoito recheado assim para ele, ele tomou um café ali, eu falei, pai, eu vou lá, então levá-lo na casa dele. Ele falou, não, beleza, me deu a chave do carro e nós viemos no carro conversando. Deixei ele na casa dele, voltei animado com aqueles assuntos, né? Falando coisas de Umbanda, tudo que eu sempre queria saber, mas lógico, num trajeto de 30, 40 minutos no máximo, não dava tempo de ele me esclarecer muita coisa. Então ele quase que ficou respondendo perguntas para mim. Deixei ele na casa dele e falei com ele, queria conversar com você depois de novo numa outra ocasião, para eu poder conversar a respeito dessas minhas questões de ordem mediúnica, né? Porque eu não tinha tido a liberdade de falar com ninguém. Aí ele falou, não, tudo bem, eu te recebo no tempo. E a gente marca o horário lá, eu te recebo um espacinho lá, a gente bate um papo. Falei, tá bom. E aí, marcamos esse dia, eu fui até o terreiro, chegamos lá no terreiro, ele tinha um espaço assim, que era uma espécie de um jardim com um herbário, a gente sentou perto e começamos a conversar. No meio da conversa, e eu vim com uma intenção de falar de coisas de Umbanda, eu comecei a devagar, comecei a contar minha vida. Lá pelas tantas, ele me pergunta assim, deixa eu te interromper, o Marechal fala comigo, né? Deixa eu te interromper, você conhece uma pessoa com o nome de José? Na hora que ele falou isso, os cabelos da nuca arrepiou assim. Eu falei, meu Deus, como é que... Eu não tinha comentado nunca com ele, nada, nem eu tinha, na verdade, né, como eu disse, eu tinha vergonha de falar, né, que eu conversava com aquele espírito sempre por volta das 18 horas. E aí, eu falei, conheço. E aí ele me pergunta, quem é? Aí eu conto rapidamente para ele essa minha interação com o Pai José, que eu ainda não chamava de Pai José, chamava só de José. Conto para ele e fiquei esperando, ele vai falar alguma coisa do espírito, ele não fala nada, ele só balança a cabeça, tá bom. Né? E ficou nisso, conversando de outras coisas, né? E é bom lembrar que você está falando de 2004. 2004, voltei de novo, Ficou na sua cabeça? Ficou na minha cabeça aquilo, né? E aí, mais do que nunca, eu fiquei mais curioso para continuar vindo às reuniões, né? Que, como eu contei, eu ficava participando das reuniões públicas a cada 15 dias, né? A lacuna, né? Onde você foi chamado e acabou se integrando ao Isso. Mas, já que eu estou tão à vontade, eu esqueci porque que você me perguntou e o que eu queria falar. Sim, a sua percepção, né, de todo esse processo, como ela aconteceu, porque eu queria... eu ia contar do Pai José, que eu quis contar do Pai Antônio, né? E aí, depois que o Pai Antônio me fala isso, eu me sinto mais à vontade para entrar na primeira sintonia com o Pai José. E ele sempre muito suave, né? Bem típico da vibração dele, assim, até hoje é assim, né? Muito educado comigo também. Eu então alcanço a sintonia dele e eu aprendi ainda lá, né, na tenda com o seu Valadão, que tinha ensinado para as outras pessoas que acabaram por me ensinar, que o Pai Simplício dizia, não somos nós que devemos descer a vocês é quem deve subir até nós. E isso não é por uma presunção, por achar que eles são melhores, é a forma da gente se alavancar mesmo, né, da gente alcançar patamares
maiores e experimentar essa vivência desse plano ariântico que eles tanto falam que habitam, né? E a gente poder experimentar como é que é chegar nesse lugar, subir até esse lugar. Então a intenção, com certeza absoluta desse Preto Velho ao falar isso, não era porque ele se sentia melhor, era a expectativa de dizer, vem aqui para você ver como é bom, né? Esse plano de iluminação. E aí eu consigo então alcançar a sintonia do Pai José e começamos então cada vez mais efetiva, começamos cada vez mais os trabalhos de ordem mediúnica no OEA. Bom, é importante, eu acredito que seja bem interessante o que você está dizendo, porque hoje a gente conhece, né, o Pai José, uma entidade de escola aqui no OEA, inclusive responsável, né, pela sala de tratamento de saúde, que a gente chama de trabalho universal, e a gente tem inclusive falado isso nas lives, né? Nas terças-feiras, né? É um trabalho importantíssimo que é realizado hoje no OEA, é inovador, né? Porque foge um pouquinho daquilo que é padrão, às vezes dentro da umbanda esotérica. Sim. Mas a gente sabe e quem conhece o Pai José sabe, né? Que a habilidade que ele tem como espírito de poder te conduzir com muita maestria nos seus aspectos da sensibilidade mediúnica. Outra pergunta que, já que o ensejo nos oportuniza, a gente sabe que quando se fala em mediunidade, existem várias modalidades. Né? E não é diferente comigo, não é diferente com você e com muitos outros médicos, inclusive com esses médicos, boa parte que estão nos assistindo aqui. Fala para nós, quando a gente fala de mediunidade, o que marca a sua mediunidade? Quais são ali os tipos de mediunidade que te envolvem? Uma das coisas que eu aprendi muito cedo com o Pai José, nessas instruções todas dele no que diz respeito a essas questões da sintonia mediúnica, é não reduzir a mediunidade às questões que a gente dá nome, por exemplo, clarividência, incorporação, clareaudiência. Ele sempre me orientou a não me reduzir eu sou clarividente, e sim viver a experiência mediúnica. E aí, quando se fala viver nesse sentido, né, o que mais marca a minha experiência mediúnica é, sem sombra de dúvida, a mecânica da incorporação. Né? Mas como eu sempre me coloco à disposição da espiritualidade, outros sentidos se manifestam durante Então, fala para nós um pouco aí. Vou falar. Esse é o fundamento. Se manifestam durante os trabalhos em especial. Mas durante a minha vida cotidiana, né, enquanto estou trabalhando, enquanto eu estou me divertindo, isso também é muito comum de acontecer. Não é de maneira mais ostensiva, mas acontece muito da visão astral aberta, né, e da audição, onde eu consigo ouvi-los não com essa mesma audição da qual a gente aqui conversa. É uma audição que fala dentro da minha cabeça, nessa altura do ouvido, mais ou menos atrás da cabeça, mas que falam dentro da minha cabeça. Como eu conheço esses mentores, então eu conheço o tom de voz, eu conheço o jeito de falar, a velocidade da fala e etc., eu imediatamente reconheço quem é que está falando comigo. Além das outras questões, né? Vamos dizer assim, para ficar mais claro para quem nos ouve, de pele, onde você sente quem está chegando. Isso é fácil das pessoas entenderem do que eu estou dizendo. Se você fechar seu olho e a sua mãe ou o seu pai se aproximar, a gente meio que percebe uma diferença, ou por estrutura do corpo, de um e de outro. Já é uma sensibilidade íntima. Isso, então você percebe quem são aquelas pessoas. Então, muitas vezes, durante alguns trabalhos, eles acionam outras formas de trabalho comigo, né? Eu consigo alcançar outras formas de trabalho que não é a mecânica, mas que se tornam tão efetivas quanto se fosse. E eu percebo que eles também fazem isso para me permitir um aprimoramento. Então eu tenho mais conciso essa questão da mecânica, que é de terreiro, né? Mas muitas vezes, por exemplo, durante os trabalhos na sala da terça-feira, a sala de tratar os atendimentos voltados à saúde, né? Que é um assunto muito tratado pelo Pai José, né? Que é um período curto, né? De uma hora e pouquinho no máximo, né? Muitas vezes acontecem questões na onde ele precisa trabalhar comigo mais com uma ligação de ordem mental, e porque tem outra tarefa lá. Então eu consigo
manter essa sintonia com ele sem efetivamente estar incorporado. Assim, não limitado, né? A incorporação, isso. E eu alcanço tranquilo, que ele vai falando ali, e não se trata de uma tradução, é como se ele mesmo falasse, mas é como se a gente tivesse envolvido os dois só mentalmente. As outras coisas são esse alargamento da visão astral, porque como ele trabalha com essas questões da saúde, algumas vezes ele quer que eu, para aprender também, eu veja. Então a minha visão vai se abrindo e eu vou vendo como se fossem abrindo camadas assim, da pele da pessoa, fosse se abrindo a camada das fibras musculares, quando é isso, os ossos, o interior do osso ou não, depende, né? Qual é o tecido, qual é o órgão que vai ser tratado, qual é o conjunto de coisas que estão relacionadas àquilo, não só de ordem física, mas também astral, emocional, espiritual. Então ele vai abrindo a minha visão para eu entender o que ele vai mostrar, eu consigo ver muitas vezes o que está ali como se fosse um verdadeiro... Sim, você interage com o fenômeno de forma bem consciente. Bem consciente. E a sensação é como se as pessoas pegassem uma lâmina, colocassem um microscópio e tivessem a visão ampliada da célula que é pequenininha. É o mesmo que acontece. Só que vai acontecendo aqui, a visão ela chega na minha frente e você vai incorporando valor. Isso, e eu vou vendo e aí ele vai me dando as explicações, então é muito assim. Então olha só, o Teixeira acabou de nos relatar que ele tem uma mediunidade atuante, que é uma mais evidente, que é a mecânica de incorporação, que é aquela marca registrada, né, da maioria dos terreiros de Umbanda. Mas que na oportunidade do trabalho hoje realizado no OEA, na sala de tratamento de saúde, na nossa, como nós chamamos carinhosamente de sala azul, você lá atuando com o Pai José, ele abre em você a percepção sensorial auditiva e a dividência. E ali você é um instrumento mais útil, ou seja, aquilo que nós falamos no início, né? Você se interage com a mediunidade de uma forma racional e racionalizada. Você vai aprendendo junto, mas vai sendo efetivo ali naquilo que a entidade precisa. Ele faz sempre muita questão de deixar com que eu aprenda, né? E não seja só o cavalo, né? Um veículo certo. Um veículo que também ele soma o conhecimento de toda ordem, né? A minha ali, né? E outra, a importância de ser essa abertura, assim, a vivência da mediunidade ser amplificada desse jeito, é que eu consigo muitas vezes, e é necessário e importante que os outros também possam fazer esse trabalho, porque eu tenho aliás, eles me auxiliam durante os meus trabalhos mediúnicos, né? Mas muitas vezes eu não estou efetivamente num trabalho de corrente incorporado, mas eu preciso interagir com todos os outros guias que estão dentro do terreiro, e essa sensibilidade que não se prende a uma única personalidade, mais hábil para a comunidade astral, fica difusa e eu consigo ouvir os outros também. Então, muitas vezes, em especial com os mentores que dirigem o OEA, exemplo do mestre Aranianã, do Caboclo Coral, que está mediunizado, né, às vezes com você, eu alcanço coisas que ele, ou um conto cantado, ou algum ferramental, ou algum trabalho que vai se desenvolver, ou uma orientação que eu sei que ele já vai me pedir, eu já me aproximo, isso tudo porque abre esse campo para poder interagir com a espiritualidade de uma forma abrangente. Aliás, isso foi muito bem lembrado, né, por você, e eu queria aproveitar o gancho, aqui, embora a gente esteja na condição de entrevistador, mas você falou de algo extremamente importante, que quando você diz dessa abertura difusa, né, você sai da sua pontualidade para você ir para a sua conectividade. Isso. E aí mostra, né, o que a gente aqui no OEA chama tanto de espírito grupo. Espírito grupo, isso. E dentro, né, a gente passou aí pelo seu tempo, né, de migração, desde a tenda do silêncio até a contemporaneidade que você desempenha hoje no OEA, nós passaram 16 anos. Né? A outra pergunta que eu gostaria de te fazer, que eu acho que todos que estão nos ouvindo devem estar curiosos, né? Poxa, mas ele saiu da tenda, bem dizer, há 16 anos atrás, e hoje ele ainda está no OEA, o que ele faz? Quais são as suas atribuições? Respondendo assim de maneira bem simplificada, o mestre Araniananda, ele, na formação do OEA, ele traçou todas as estruturas da casa, né? Então nós temos a estrutura organizacional, a estrutura essencial, e ali dentro a gente tem as funções templárias e as funções administrativas. Administrativas por quê? Do ponto de vista material, a casa ela precisa rodar, né? Ela é uma entidade jurídica, né, no plano dos homens,
um CNPJ e com todas as suas atribuições e responsabilidades. E junto disso a gente também tem as funções espirituais, né? Então eu posso dizer que eu já experimentei do ponto de vista administrativo todas as funções que a casa tem, né? Do ponto de vista administrativo, o presidente, o vice-presidente, o ouvidor, o diretor adjunto responsável pelas compras, financeiro, eu já fiz tudo, que é a estrutura, eu já passei por todos esses departamentos, todos esses cargos que a casa tem para fazê-lo acontecer materialmente. E espiritualmente, né? Ou templariamente dizendo, né? Melhor, a casa também tem uma divisão, onde nós temos a figura do dirigente espiritual, que é o caboclo coral, o nosso mestre Aranyananda, né? O dirigente mediúnico, né? Que é o mestre, que é o Marashtã, e o secretário adjunto, que é a posição que eu ocupo, né? Então, dentro dessa verticalização, eu estou responsável por essa secretaria adjunta, né? Que é o apoio a ele, porque logo na sequência nós temos os coordenadores dos setores. Nós temos o coordenador mediúnico, o coordenador de práticas avançadas e o coordenador de apoio. Então eu faço esse papel, né, de intermediar a figura do mestre com os dos coordenadores dos demais, das demais funções templárias, né, que são os chefes de setores, os colaboradores de cada setor, os candidatos a neófitos e etc. Então a minha função templária hoje é de secretário adjunto, né, de dar apoio a ele. Mediunicamente também já tive a chance de, posso dizer, de experimentar todas as funções, né, cambonar, que é uma coisa que eu tenho uma paixão imensa, trabalhar mediunicamente em várias posições do jogo, porque depende do rito, né, que está acontecendo, inclusive dirigir algumas reuniões de terça-feira, né, sempre porque as ocasiões foi que ele perdeu a voz ou que estava gripado e aí ele me pedia que pode acontecer, e que me pedia então para fazer aquilo, me lembrando, ele sempre na supervisão, né, sempre ali pertinho, exercendo o papel dele de orientador, de mestre, né, de pai, caso eu cometesse ali qualquer gafe. Mas é a chance que ele também dá a nós, discípulos da casa, né, de estar sempre aprimorando e exercitando cada hora uma função e aprimorando dentro delas. Ele está sendo humilde, mas na verdade o Teshinodan, eu não tenho vergonha de falar isso aqui, nessa abertura desse. Por isso que o quadro conversa com gente inteligente na banda, com a banda. E nada melhor do que duas pessoas que estão na banda. Então o Teshinodan, na verdade, é meu imediato. Né? Eu costumo sempre dizer isso aqui, isso é importante ficar registrado, né? A gente não sabe do dia de amanhã, pode ser que se eu vier a faltar, você sabe já as diretrizes que tem que tomar. Talvez por isso ele está explicando aí, né, a função que ele ocupa hoje. Bom, que é uma função extremamente importante. Haja vista, né, a Chopin tem 20 anos, então é quase que impossível você imaginar alguém que durante 20 anos vai fazer todos os ritos e em nenhum momento vai estar em condição de não fazer. Então tem que ter sim, e você é a pessoa indicada, né, para dar nessa função. E aí, quando a gente fala de função, aqui são várias atividades. Você sabe que a instituição é calcada numa diversidade de atividades, possibilitando a todos os seus agregados poderem aperfeiçoar, né, as suas habilidades. Então você, na condição de secretário adjunto, como é que você definiria, num conceito amplo, né, os trabalhos que são oferecidos aqui, dentro da instituição? Eu sou muito agradecido, né, por ter passado por tudo isso que eu já contei para vocês, e ter encontrado o Marashtã, o mestre, com o jeito que ele entende e traduz, né, as diretrizes espirituais, porque uma das coisas que ele sempre nos ensina é que a Umbanda é feita de cima para baixo. E dentro do OEA, essa máxima, né, eu poderia dizer quase que um axioma da casa, porque é um respeito imutável a essas questões. Então, eu vejo que tudo que é feito dentro do OEA, desde a hora que as pessoas entram então, como eu dizia, né, desde o momento que a pessoa chega ao OEA, né, com o desejo de se integrar ao grupo, né, todas as orientações, toda a vertente de conhecimento que a gente prima em passar por ela, também com essa orientação espiritual, essa diretriz espiritual,
é de elevação, de aprimoramento. Mas o Chopin, o OEA, é uma casa de esclarecimento espiritual. Então, todas as atividades que são feitas dentro da casa, elas têm esse viés de a pessoa entender que desde um varrer no chão, simplesmente, ou um trabalho dentro da areia, né, um atendimento mediúnico a uma pessoa que veio pedir um socorro diferente, ela precisa tratar com a mesma sobriedade, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo do que ela faria quando ela estivesse fazendo a tarefa de varrer um chão, arrumar uma prateleira, o que quer que seja, que é mais simples, tá? E quais são essas diretrizes, né, para ficar claro para todos vocês? Como eu disse, o mestre Aranyananda, ele trouxe toda uma arquitetura, toda uma estrutura que não é complexa, mas é completa, né, para que a gente possa conseguir exercitar isso. E essa estrutura fala de cinco coisas. O DHD, que significa D de dedicação, H de honestidade e o outro D de disciplina. Então, tudo que é feito dentro do OEA, em qualquer âmbito, seja administrativo, material ou mediúnico, espiritual, ele traz isso, esse DHD, que vão se somar à tolerância e à cooperação. Porque um ponto principal também mostrado pelo Caboclo é a interdependência. Nós precisamos aprender a conviver num ambiente como esse e daqui conseguir externalizar isso para fora, para o nosso ambiente familiar e conviver com as coisas da nossa família, conviver com as coisas do nosso trabalho, das nossas outras atividades todas. Então esses pilares, né, do DHD somado à tolerância e à cooperação são bases muito sólidas para qualquer lugar que você queira aplicar. E é isso que a gente faz em qualquer trabalho aqui dentro. Qualquer trabalho que diz respeito às coisas do receber as pessoas com carinho, com zelo, convidá-las a fazer um lanche na nossa cantina, convidá-las a ler um livro da nossa biblioteca, é sempre voltado para esse DHD, né? A essa dedicação, a essa honestidade, a essa disciplina, que vão se somar às coisas da tolerância e da cooperação. E se vocês pudessem fazer uma analogia a uma figura geométrica que representasse, aí eu vou deixar para que cada um estude um pouco mais, isso formaria uma estrela de 5 pontas. Né? E essa estrela de 5 pontas, para os mais entendidos, sabem que nós estamos falando de movimentação. É uma casa de caboclo. Opa, de transformação. Aliás, a gente fazer a próxima pergunta dentro dessa mesma temática, né? Porque o que você mostra, né, quando explica para nós essa configuração do OEA, que a intenção última é sempre o esclarecimento espiritual. E a minha pergunta seria a você, qual é a contribuição da doutrina da Umbanda, em especial esta preconizada pelo OEA, no seu cotidiano? Tudo. Eu usei precisei como que esse conhecimento, esse embasamento do DHD somado à tolerância e à cooperação, como é que ele é universalista assim, para todos os assuntos que a gente trata na vida, né? Eu já usei isso para as coisas da minha faculdade, quando eu fui escrever o meu TCC, eu registrei isso lá, né? Quando eu fui fazer uma entrevista de emprego de uma multinacional que eu trabalhei, durante a entrevista eu falei de DHD e o pessoal ficou encantado, eu fiquei com a vaga, então quer dizer que isso é muito bom. Das coisas da minha família, né, carnal, eu sempre tratei pensando no DHD. As coisas do meu casamento eu trato pensando com o DHD. Então, isso serve para todos os âmbitos. Toda relação humana, né, ela pode ser pautada por essa questão das disciplinas. Disciplina por quê? Porque a gente tem por hábito, né, ou não seria nem um hábito saudável, mas nós somos relativamente mal educados com as coisas como a gente pensa a respeito dos outros, os julgamentos e pré-julgamentos que a gente faz. Se você é uma pessoa disciplinada com a causa, com a sua ligação espiritual, esse tipo de coisa pouco interfere na sua vida. Se você é honesto com o seu sentimento, você não precisa se impor para ninguém. Você simplesmente vive junto das outras pessoas, com a sua honestidade, com a sua identidade. E aí, essa honestidade faz com que os outros queiram ficar com você, né? Porque elas conseguem ver em você as suas virtudes, as suas fraquezas, e elas querem compartilhar isso tudo.
né? E a disciplina é para não fugir dessas outras duas questões. A disciplina é de se manter sempre conectado às coisas de Deus de fato e ser aqui nesse ou em outro plano que a gente se manifesta sempre uma âncora de luz. É isso, né? E para que ter então tolerância? Tolerância porque nós somos diferentes e graças a Deus que assim somos, né? Porque já nessa diversidade a gente tem condição de aprender mais, né? Então a gente tem que ter tolerância com os outros e deixar com que eles nos tolerem também, né? Porque muitas vezes a gente não quer nem ser tolerado e muito menos tolerar. E cooperar com o outro, porque hoje pode ser que a gente seja a pessoa que está ajudando, mas não tem como a gente saber quando é que nós seremos o necessitado. E não é pensando em barganhar, mas pensando em sempre estar preparado para doar e para receber com a mesma leveza, com o mesmo sentimento de amor que é o que a gente ensina e pratica aqui dentro. Muito bacana. A própria resposta sua já nos dá, né, o leque também de uma segunda pergunta, que a sua explicação já é a vivência, né, dos aspectos propostos numa casa de iniciação. E aí eu te pergunto, já que a oportunidade nos permite, o que seria uma definição de iniciação para você? Então, tem tanta coisa escrita, né? Aliás, você desculpa usar a palavra definição, mas você pode conceituá-la. Ok, obrigado. Fico mais confortável em conceituar. Existe muita coisa escrita já, né, a respeito do que é iniciação, o que pode ser iniciação. Mas eu vou responder por mim, então. Né? E eu, de novo, com o que eu vivo e vivi e possivelmente continuarei vivendo. A palavra ajuda muito nessa questão do voltar ao início, né? E se iniciar, e para muitas pessoas eu percebo, quando converso com algumas outras, que parece que é como se você ganhasse medalhas e que aquelas medalhas te dessem diferenciação em relação aos demais, te colocassem num posto na qual você vai ganhando um ar de endeusamento, né? Porque você é iniciado no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não interessa o grau, e aí te distancia das coisas que são realmente humanas, no meu ponto de vista. Então, quando eu falo de iniciação, é o extremo oposto disso. Eu levo em consideração o nosso mestre maior, eu falo de Jesus, me refiro aqui a ele. Jesus não fugia das pessoas, ele ia para perto das pessoas, né? E se a gente pode falar de iniciação, nós estamos falando do iniciado, né? É o cara, né? É o cara, Então, eu me moldo e me espelho nesse tipo de coisa. Então, quando eu volto ao meu início, se eu recebo a responsabilidade de um grau iniciático, que é assim que eu entendo, uma responsabilidade, eu exerço a minha iniciação todas as vezes que alguém me pede ajuda ou que eu preciso de ajuda, porque eu preciso voltar no meu início, por exemplo, e lembrar que eu tenho fraquezas e que lá no início elas começaram e eu vou aprimorar aquilo. E se eu vou ajudar o outro, voltar lá no início e não julgar aquela pessoa, mas no início entender que ela tem as fraquezas dela e que eu tenho como contribuir para aquilo. Então isso para mim é um processo iniciático. E quando se fala do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, é óbvio que isso do ponto de vista mediúnico, a gente vive com amplificações de ordem espiritual, né? Alguns ganhos energéticos para a gente interagir melhor com isso, abrir canais, etc. Mas não se pode perder, no meu ponto de vista, o objetivo primeiro da iniciação, que é conduzir o iniciado, né, as coisas lá do início dele enquanto espírito, talvez lá no reino virginal. Então é fazer realmente aquele caminho, mas exercer a iniciação no dia a dia significa isso para mim, né? É você, por exemplo, não estar bem naquele dia e uma pessoa precisar da sua ajuda e você ser capaz de voltar lá no seu início e achar força para abrir um sorriso e acolher aquela pessoa. Para mim isso é um ato iniciático, a iniciação para mim passa por aí. Então eu não reduzo a iniciação, né, a medalhas, a sinais, a nada disso. São absurdamente importantes, só quem é do axé que entende, né, o que aquilo significa, mas a vivência junto ao mestre
encarnado e aos mestres desencarnados é fundamental, mas fazer esse processo de se religar a cada coisa da sua intimidade, do seu espírito, né, imortal, isso para mim é a iniciação, muito mais do que o nome, né, que aquilo possa ter perante a sociedade. Muito bem explicado. Aliás, eu te parabenizo, né, pela colocação. E a gente percebe, né, com muita transparência que a sugestão que você dá é para auxiliar alguém e voltar a esse início. É importante conhecer o caminho, né? Sim. Senão seria muito difícil de se fazer. E ainda dentro, né, desse contexto, responda para nós, né, qual que é a percepção de uma caminhada iniciática, de um aprendiz neófito aos fundamentos herméticos de Umbanda, se assim a gente pode chamar. Eu digo isso porque eu acho que todos nós nos encontramos, né, como aprendiz desse caminho que aqui a gente está chamando de fundamentos herméticos. Uma das coisas assim, que se uma pessoa me perguntasse assim, o que você poderia me ensinar assim, como poucas palavras, se é que eu tenho capacidade de ensinar alguma coisa para alguém, eu diria para ela, coloque-se sempre na posição de aprendiz, a eterna postura de aprendiz. Nunca ache que você já sabe tudo, porque seria encerrar um ciclo de coisa muito bonita, que é sempre estar aprendendo coisa nova, aperfeiçoando o que você já aprendeu, enfim. Então, a eterna postura de aprendiz, né, é um caminho muito seguro para o processo iniciático de um neófito. E a outra coisa, né, que eu penso também ser muito importante é a paciência. A paciência porque nós somos, ou a maioria de nós, é imediatista e a gente tende a querer essas coisas do espiritual, muitas vezes por curiosidade, não sei, por querer ter a visão ampliada para ver os mentores, participar de um trabalho muito complexo ali, que envolve muita magia, qualquer coisa assim, ou nada disso, né? Ser um ermitão, mas viver aquela plenitude de ficar sozinho, em contemplação, enfim, qualquer coisa nesse sentido precisa de paciência. Precisa de paciência porque nós temos que ir realmente nos redescobrindo, construindo, dando um passinho de cada vez, tendo a capacidade de entender que muitas lições são dadas, mas a gente não tem capacidade de absorver 100% delas. Então elas são repetitivas mesmo. Tem que ser aprimoradas. A paciência para mim, então, para um neófito, numa casa como o OEA, ou uma casa semelhante aos trabalhos que são realizados, mas que segue essa rotina iniciática, é importante que a pessoa não chegue ávida pelas coisas, porque o tempo da espiritualidade sempre vai ser diferente e, mais do que isso, sempre vai estar pensando desses mentores, desses espíritos que nos protegem e nos amparam, sempre estão pensando no nosso melhor. E a gente acha que a gente está fazendo as escolhas melhores algumas vezes. E você colocando-se então na posição de aprendiz, na onde eu sei quem é o meu mestre ou os meus mestres, encarnados e desencarnados, e eu sou discípulo, eu exerço essa paciência de deixar com que eles me entreguem, eu processo aqui, devolvo em forma de obra, né? Eu consegui produzir isso daqui, é isso que está se esperando desse conhecimento transmitido? Então vamos para o próximo passo, e aí construir alguma coisa. Então eu penso que essas duas coisas são fundamentais. Fica aí então uma boa dica, tá? Para quem estiver nos ouvindo, né? Os passos de se buscar uma caminhada iniciática com segurança. E a propósito, quando você fala de paciência, né, que a gente aprende que não é uma palavra composta, né? Ciência da base, base da ciência. Eu também concordo, né, com você que ela é essencial. E aí eu sei que eu não posso também abusar da paciência dos nossos ouvintes. Nós temos um limite para não ficar muito extenso, né, a nossa entrevista. Eu vou então te pedir aqui autorização para me fazer a última pergunta. E depois eu queria encerrar rápido naquela pergunta que é muito comum nas entrevistas, né? O que você gosta de fazer, qual a sua comida predileta, algo assim, sem pensar, para criar um quadro mais, a gente encerrar com essa chave de ouro. E a última pergunta, apesar que eu acredito que você já tenha respondido nas várias outras respostas, né, que você já deu, e especificamente nesse momento final, né, que você fala sobre esse processo iniciático, mas ainda assim eu vou fazer porque eu acredito que sempre tem algo, né, que se possa acrescentar. E você, num processo de aprendizado, embora você esteja aqui me reverenciando como um dirigente, né, e condutor
seu, a gente sabe que de fato é a espiritualidade, né? que verdadeiramente são os nossos mestres. E a gente aprende com eles. E aí minha última pergunta é: como você enxerga a sua caminhada futura na Umbanda? E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque a gente sabe que ninguém é eterno. Né? Com certeza. O fundador da Umbanda Esotérica não foi eterno. O mestre Arapiaga, a quem eu tive o privilégio de conviver, não foi eterno. Pode ser eterno pela metodologia, pela filosofia pregada. Mas eu também, com certeza, não serei eterno, eu vou ficar para ser eterno. Então a minha pergunta vem aí, dentro desse bojo, te dando essa oportunidade de você respondê-lo como quiser. Como você enxerga a sua caminhada futura na Umbanda? Não é difícil responder isso não. Você falou tudo. Né? Nenhum de nós é eterno. Eu me vejo sempre na condição de aprendiz, né? Nunca entendendo que o mestre Arapiaga, eu não sei exatamente em qual momento, já que você citou a ele, né, que você teve a chance de conviver com ele, eu tive a chance de conhecer ele, participar de alguns vídeos com ele, ter contato com ele algumas vezes, inclusive mediunizado, né? Ele fala, eu não lembro se eu li isso ou se eu ouvi nas várias gravações que ele fez, quando ele falava que ele não tinha a última pergunta, portanto ele também não teria a última resposta. E eu me identifiquei muito com isso quando eu ouvi falar assim, porque a minha caminhada, eu me vejo futuramente sempre na expectativa de estar pronto para auxiliar as pessoas que estão perto com o pouco que eu tiver para dar, com o que eu tiver condição de fazer por elas, somado às coisas que eu aprendo dentro da Umbanda iniciática, da Umbanda esotérica, me colocando sempre então à disposição da espiritualidade. Essa é minha forma de ver o meu futuro, sempre disponível para a espiritualidade superior, para esses mentores que nos conduzem, para que com esse processo de aprimoramento eu possa ser aquele soldado que foi chamado ao fronte, foi chamado a uma tarefa e esteja preparado, porque ele honrou os conhecimentos e a transmissão de conhecimento que ele recebeu anteriormente. Você mesmo diz, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? De uma hora para outra, Deus pertence. Então a gente nunca sabe. E como a gente não sabe, eu quero sempre estar pronto para dar o meu melhor. Então me deixo muito confortável, porque eu sei que serviço não vai faltar. E se eu estiver sempre na melhor condição comigo, com a espiritualidade, o que as pessoas ao meu redor precisarem, eu vou estar pronto para representá-los e trazer de lá para cá o que eu puder ajudar. Então essa é a forma que eu vejo o meu futuro, né? Excelente resposta. Eu queria já me despedir, né, dos caros irmãos, né, que estão aí essa abertura de quadro, né? Conversa com a gente inteligente, na banda com a banda. Eu havia prometido isso, né, há 2 anos, mas às vezes nos falta tempo para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente almeja. E eu fui atrevido no dia de hoje estar aqui, né, com o meu filho mais preparado para que ele pudesse assumir, né, esse trabalho diante de todas as outras entrevistas que vão acontecer, sempre trazendo essa palavra amiga, essa conversa assim, sem uma prisão voluntária de poder falar aquilo que de fato sente, mas essencialmente mostrar, né, a todos os irmãos que vão estar nos acompanhando nesse quadro, que a Umbanda não é feita, né, de gente ignorante, muito pelo contrário, tem pessoas inteligentes. Nós vamos comprovar isso a cada entrevista que fizermos aqui. Nós vamos, como já falamos, iniciar esse quadro, como já iniciamos hoje, com os integrantes da casa, mostrando o nosso grupo, e aí depois nós vamos convidar outras pessoas. Eu tenho certeza que o Teixeira fará isso muito bem. Aliás, todas as atividades e responsabilidades que você deu, sempre fez isso com muita hombridade. Então vocês estarão em boas mãos. E eu queria, como eu acabei de dizer, essa é aquela que não pode faltar em nenhuma entrevista, né? Como, primeiramente, agradecê-lo, tá, pela disponibilidade. Nós estamos aqui conversando, mas a sua esposa está ali, né, filmando, e a gente sabe, em pleno período de pandemia, né? Então nós estamos aqui quase 2 metros, poderíamos estar mais perto, guardando as devidas seguranças aqui. Mas o fechamento será assim: eu vou fazer perguntas rápidas, você responde rápido. Tá. Ok? Podemos? O que mais gosta de fazer? Trabalhar.
o que mais te chama a atenção na vida? O amor. O que são, né, os colegas de trabalho? Grandes amigos. E não manda? Meus irmãos. Isso aí, o que é espiritualidade para você? O meu norte. Uma música? Ponto cantado. Uma comida? Doce. Ou o melhor lazer? Ficar com a minha família. Opa, eu achei que você ia responder estar no terreiro na banda. Mas achei espetacular, sabe por quê? E aí eu vou encerrar dessa forma, porque eu sempre sei que a sua família está junto com você aqui. É verdade. Então, muito obrigado pela entrevista, minhas bênçãos, né, extensiva a você e a todos os familiares. E aí eu queria deixar que você encerrasse a entrevista, já convidando esse público, né, que está nos ouvindo aqui para as futuras outras entrevistas. Então, eu também agradeço muito a você, Branchtan. Eu costumo dizer, né, Branchtan, além de meu mestre, é meu pai, é meu amigo, e o outro conselho, se assim eu posso dar, né? Sejam amigos dos seus mestres, dos seus pais de Santé também, vocês vão ser muito felizes com isso, e eu desejo para vocês também, como eu sou aqui com ele, e com a nossa família espiritual aqui, né? Vai ser um prazer, né, admitir mais essa tarefa. Conversar com as pessoas é uma coisa que eu gosto muito, né? Vocês devem ter percebido pelo tanto que eu falo. Então, vamos com certeza tirar bons frutos disso, né? E muito respeitosamente a irmãos de outras correntes, outras filosofias, outras escolas. Nós vamos estar sempre aqui abertos a também compartilhar de algum conhecimento no futuro, quando nós estivermos mais preparados para poder debater e conversar com eles, né, de igual para igual. Mas nesse primeiro momento, onde falaremos aqui das coisas da Umbanda, das coisas aqui da casa, vai ser um enorme prazer ficar aqui e conversar com vocês um pouquinho, né? Espero que vocês gostem desse quadro, né? Que vocês recebam da nossa parte muita luz, né? Muita sabedoria, muita paz e muita proteção, né? Que os céus brilhem na vida de cada um de vocês. Então aguardem aí atentamente o próximo quadro, como eu costumo sempre dizer. Peço aqui a permissão mais uma vez, luz na mente, paz no coração. Nos vemos em breve.